Esse garoto tá passando por um grande problema. Na verdade, ele foi expulso da academia de magia por não ter talento para manipular energia mágica de mana. E tudo isso é culpa de uma condição rara, chamada constrição venosa. E na prática, era como se o seu fluxo de mana ficasse preso em um tipo de bloqueador infinito, afetando até mesmo os seus braços. Essa doença limitava completamente o potencial de qualquer mago. E por causa disso, ele era sempre humilhado na escola. Os valentões apareciam do nada para espancá-lo. E certo dia, ele foi encurralado no banheiro, onde tentaram humilhá-lo de novo. Só que dessa vez, o jogo virou. Aquele mesmo moleque que era considerado um perdedor e fracassado, já não era mais o mesmo. Naquele dia, os arrogantes provaram do próprio veneno. Ele fez todos os valentões desmaiarem na hora, sem que sequer entendessem o que estava acontecendo. E depois disso, o garoto nunca mais se atrasou para as aulas. Ele conseguia cruzar a cidade inteira num piscar de olhos, e ainda sobrava tempo para ficar farmando aura. E obviamente, essa mudança drástica começou a incomodar muita gente. Contudo, no dia do exame de magia, ele calou a boca de todos, ao obter a nota mais alta, conquistando o primeiro lugar em toda a academia. O próximo passo do teste era responder às perguntas da banca de juízes, mas o verdadeiro problema não eram as perguntas, e sim se manter firme sob a pressão absurda da aura dos examinadores. E ao notar que o garoto permanecia completamente imóvel e sereno diante do teste, um dos juízes ficou furioso e liberou uma poderosa aura assassina, e por dentro o jovem até sentiu um impacto, mas por fora manteve a postura impecável e imperturbável, controlando a situação posturado e calmo, e nem mesmo os outros juízes conseguiram suportar a tamanha pressão do cara. E vendo que o rapaz continuava firme e forte, o juiz se empolgou e aumentou ainda mais a intensidade da sua aura. E naquele momento, a pressão ficou tão absurda que alguns dos examinadores chegaram a passar mal e vomitar, até que outro juiz foi obrigado a intervir e conter o caos. Esse homem ficou muito interessado como é que um moleque de 14 anos conseguia permanecer intacto, bem ali na sua frente, enquanto magos experientes não aguentavam o tranco. Com tanto poder e uma aura de Sigma, ele acabou chamando a atenção de todo mundo, despertando até o interesse da jovem princesa. E se você tá querendo saber como é que essa história chegou nesse ponto, a resposta é muito simples. Ele voltou no tempo e agora possui poderes absurdos. Com todo esse conhecimento do futuro, ele está prontinho da Silva para dominar a academia. E o nosso protagonista é um carinha chamado Russell Raymond, um jovem nobre que estudava nessa famosa escola de magia, mas que por não conseguir controlar sua mana, acabou sendo expulso e rotulado como um fracassado sem salvação. E para piorar a situação, o seu pai faleceu na guerra contra o Império, e sem alternativas, Russell passou a vagar pelo mundo, sobrevivendo igual mercenário de baixo nível. A única lembrança que ele guardava do passado era um anel com entalhe do olho do dragão. Alguns anos depois, quando sua sorte havia se esgotado por completo, o protagonista, Russell, aceitou um trabalho de limpeza em um museu, e foi lá que ele se deparou com o esqueleto de um dragão ancestral. E algo inacreditável aconteceu. No momento que ele se aproximou, o anel em seu dedo vibrou intensamente, despertando a energia do dragão ancestral. A lendária besta concedeu seu poder para Russell e o mandou de volta para o passado, direto para a época que ele ainda estudava na academia. Em um piscar de olhos, ele estava de volta, e do nada, a voz irritada de um professor ecoou, seguida pelo som seco de um livro acertando sua cabeça. Russell desperta do nada, com o professor dando uma bronca por ele ter dormido na aula. No começo, ele fica totalmente confuso, sem entender o que tá rolando, ou por que diabos que o professor Hubert está aqui na sua frente. Afinal de contas, em suas memórias do futuro, Hubert já havia morrido há muito tempo. Olhando para os amigos ao redor e depois para as próprias mãos, a ficha finalmente caiu. Ele realmente voltou no tempo. Como punição pelo desrespeito, Hubert expulsa ele da sala. Enquanto caminhava pelo corredor, nosso protagonista tenta entender que tipo de magia de alto nível seria capaz de realizar um feito temporal. Ele pensa que essa maluquice toda foi causada por conta daquele dragão ancestral. E é aí que ele percebe que seu anel sumiu de seu dedo. E por algum motivo ele também se pergunta se a sua falecida mãe tem alguma coisa a ver com esse mistério. E pouco depois, o professor sai da sala de aula. E mesmo com o protagonista pedindo desculpas, Hubert continua implacável e ordena que o jovem vá até sua sala particular mais tarde para uma conversa séria. E apesar de estar encrencado, Russell sente uma pontada de nostalgia por viver aquilo de novo, até que do nada ele leva um tapa na nuca. Era o grupo de valentões da academia, vindo provocar como sempre faziam. Um deles, um garoto loiro, tenta agredir Russell novamente, mas é segurado por um outro companheiro, que avisa que os professores estão por perto. Russell imediatamente reconhece o líder do grupo, Frederick. Enquanto os valentões se afastam na frente, o protagonista sente uma estranha empolgação por ter a chance de reviver
reviver aquele momento. E do nada, uma tela de sistema aparece diante de seus olhos, apresentando uma tarefa obrigatória: dar uma lição naqueles valentões. E a recompensa, caso ele consiga, é uma pedra mágica. O garoto Russell não entende exatamente que tipo de magia ou ilusão é essa tela flutuante, mas antes que ele possa dar aquela analisada, Frederick o chama de longe, dizendo que ele pode escolher entre segui-los ou tentar fugir, pois o resultado seria o mesmo. E com um sorriso maléfico, ele percebe que aqueles idiotas estão implorando por uma surra. O garoto Russell decide resolver esse problema primeiro. Ele conta pra gente que após anos sobrevivendo como mercenário, aquelas ameaças baratas e os olhares de desprezo que Frederick lançavam não significavam nada para Russell, comparados aos monstros reais que ele costumava enfrentar no futuro. Aqueles garotos pareciam praticamente ursinhos de pelúcia. Assim que entram no banheiro, Frederick começa a disparar seus insultos arrogantes, mas o protagonista não fica calado e revida na mesma hora, chamando o valentão de cabeça de estrume. Os três valentões ficam completamente chocados com essa tamanha audácia, mas não pretendem recuar. O mais encrenqueiro do grupo perde a paciência e prepara um punho para desferir um soco. E sem hesitar, Russell avança com velocidade impressionante, desviando e acertando um golpe brutal, derrubando o idiota no chão. E vendo o amigo cair, o segundo capanga também parte para cima do protagonista, mas é atingido com a mesma força e desaba com um só golpe. Apesar do nocaute duplo, Frederick não se intimida. Na verdade, o líder dos valentões parece ainda mais confiante. Ele simplesmente ignora os aliados caídos no chão e se prepara para o combate. Enquanto avança, Frederick fica zombando Russell, dizendo que como rapaz não tem talento para utilizar magia, ele deve ter aprendido alguma arte marcial barata de rua. É exatamente o que se esperaria de uma família miserável como a dele. Em seguida, Frederick coloca 4 anéis mágicos nos dedos e faz questão de lembrar o protagonista que, embora o uso direto de magia seja proibido nos corredores da escola, pequenos artefatos mágicos ainda são permitidos. Com o poder dos anéis ativado, ele se atira contra o jovem mago. No entanto, o garoto Russell segura o soco de Frederick com muita calma, torce o pulso do idiota vagabundo e assiste ele caindo de joelhos, com uma dor insuportável. O olhar frio e implacável do garoto Russell abala Frederick profundamente, que fica furioso ao ver alguém que ele considera um lixo ousar tocar em seu nome e desafiar a sua força. Mas já era tarde demais. Um soco final e certeiro de Russell põe fim a essa discussão. E após essa bela lição nos valentões, o protagonista sai do banheiro e se senta encostado na parede do corredor, pensando se talvez não tenha exagerado só um pouquinho na força. Nesse exato momento, a tela flutuante do sistema aparece de novo na frente dele, entregando a recompensa prometida, uma pedra mágica de nível mais baixo. Assim que o fragmento surge em sua mão, uma nova notificação do sistema ordena que ele consuma ela. O protagonista fica hesitando por um momento, sem saber ao certo se deveria engolir essa pedra, mas logo pensa que aquele comando bizarro deve ser um dos presentes conectados à sua nova chance na vida. Ele então fala que vai arriscar e começa a mastigar a pedra, surpreendendo ao perceber que, na verdade, ela tinha um gosto muito bom. E do nada, uma intensa energia vermelha, a pura mana, começa a sair de seu corpo. A energia envolve ele completamente, e a interface do sistema confirma que ele absorveu com sucesso a mana contida no cristal. Logo em seguida, ele sente uma pressão forte no peito e entra em pânico por alguns segundinhos. Mas ao entender exatamente o que está rolando, ele respira fundo e coloca as mãos sobre o coração para recuperar o controle. O garoto Russell percebe que a energia consumida não está se dissipando de forma desordenada. Então ele se acalma e deixa o fluxo agir naturalmente. A tela do sistema reaparece na sua frente, indicando que a mana em seu círculo está aumentando drasticamente. O mais impressionante é que essa energia não está apenas flutuando, ela está sendo diretamente assimilada pelo círculo mágico ao redor de seu coração. E mantendo a calma, ele se alegra ao notar que seu corpo está finalmente se estabilizando e um sorriso surge no seu rosto. Ele sabe que acabou de descobrir um verdadeiro tesouro escondido, e com esse novo método de absorção de sistema, ele finalmente teria uma chance real de superar a constrição venosa que sempre limitou seu fluxo de mana e arruinou seu potencial. O garoto Russell se lembra de forma amarga da decadência da sua família e de sua expulsão humilhante da academia, e de como foi obrigado a viver como mercenário de terceira categoria no futuro. E agora, com essa nova realidade, ele sente que tem um poder necessário para mudar o destino. Se sentindo completamente renovado, ele volta a caminhar pelo corredor. Pouco depois, Russell bate a porta do escritório do professor Hubert e recebe permissão para entrar. Ao passar pela porta, o velho mestre pede para que ele se sente. O jovem obedece, sentindo aquele clássico desconforto de estar na diretoria. Hubert chama ele pelo nome, com aquele tom sério que só os professores têm. O velho mandão encara ele nos olhos e diz que Russell não tem agido como de costume naquele dia. Tentando decifrar o comportamento do aluno, o professor começa a lançar algumas suposições sobre o que poderia estar de errado com ele. Então, Hubert pergunta se ele está passando por algum tipo de dificuldade. O professor comenta que ouviu boatos de que alguns colegas estavam provocando ele, e se pergunta se esse é o motivo das suas notas terem caído de rendimento. E
Escutando isso, Russell se lembra dos bons momentos que passou com o professor Herbert em sua vida anterior, e como aquele homem foi o único que nunca desistiu dele. Quando chega a sua vez de responder, ele abre um sorriso e diz algo que sempre quis dizer. Não precisa se preocupar, professor. O velho mestre é pego de surpresa com essa resposta, e o protagonista faz questão de agradecer pela preocupação. Herbert fica tentando dar uma disfarçada dizendo que é seu dever como professor cuidar de seus alunos. Logo em seguida, ele acrescenta que, ainda assim, Russell não vai escapar da punição por ter dormido na aula. O professor abre um livro robusto à sua frente e avisa que a tarefa não vai ser nada fácil. Ele ordena que ele faça um relatório analítico complexo sobre uma seção do livro didático que até mesmo os alunos mais velhos tinham dificuldade para fazer. Enquanto o mestre explica os detalhes, a tela do sistema ressurge do nada e anuncia uma nova missão: concluir a tarefa do professor Herbert. O sistema conta que ele pode ganhar recompensas extras dependendo do seu desempenho e do nível de satisfação do professor. Os prêmios listados são mais mana de baixa qualidade e um item misterioso. Os olhos de Russell se arregalam ao perceber que até mesmo as lições de casa da academia agora contam como missões do sistema. O professor nota a reação de espanto e pergunta se ele achou a tarefa difícil demais. O garoto Russell rapidamente se recompõe, diz que não e agradece pela oportunidade. Mais tarde, após algumas horas de dedicação no dormitório, ele finalmente termina o relatório. Para sua surpresa, não foi tão difícil quanto parecia. Em sua vida anterior, como ele era péssimo em manipular mana em combates reais, acabou passando anos estudando a fundo a teoria da magia. Todo aquele esforço do futuro agora o tornava um gênio teórico. Mas nessa nova vida, há algo muito mais urgente que ele precisa se concentrar. É algo tão importante quanto os livros: o treinamento de suas veias de mana. Russell se lembra de um de seus tios como mercenário, quando precisou fugir desesperadamente de um monstro. Ele lembra que as veias de mana são as vias condutoras por onde a energia mágica flui. A mana é absorvida através da respiração, viaja por esses canais e se concentra diretamente no coração. E naquela lembrança amarga, o monstro avança ferozmente na sua direção. A criatura crava suas garras enormes no chão, mas Russell consegue saltar para o lado bem a tempo. Enquanto corre pela sua vida, ele olha para trás e vê a besta preparando um novo ataque. Ele explica que o ato de projetar essa energia para fora do corpo é o que chamamos de magia. No flashback, ele se vira, projeta um círculo mágico e lança uma poderosa torrente de fogo pelas mãos, gerando uma explosão massiva que engole o monstro. O grande problema é que quanto mais fortes e largas forem suas veias de mana, mais energia você consegue armazenar e mais rápido pode liberá-la. E no caso de Russell, as suas veias eram estreitas demais. Assim que as chamas se dissipam, o monstro ressurge completamente ileso. O ataque dele simplesmente não teve potência o bastante para ferir a criatura, e percebendo que está em apuros, ele tenta conjurar um escudo mágico às pressas para bloquear o ataque que está vindo. Mas antes que consiga completar o feitiço, é atingido em cheio. O monstro arremessa para longe com um golpe violento e avança para dar o golpe final de misericórdia. Ainda nesse flashback do passado, Russell explica que sua condição física transformava qualquer combate contra monstros em um verdadeiro pesadelo. Ele se vê jogado contra uma rocha, quase inconsciente, e ao tentar acordar, ele é golpeado novamente e empurrado para dentro de uma fenda de uma pedra oca. Naquele momento de quase morte, ele se perguntou se o destino estava pregando uma peça ou se era apenas o seu fim. Porém, aquela queda violenta o jogou em um santuário subterrâneo escondido. Ao se levantar, gemendo de dor, procurando por uma saída, ele acabou encontrando 2 grimórios antigos, repletos de segredos proibidos. O protagonista se aproximou e recolheu as relíquias. Um dos livros se chamava Overem e o outro Corpo de Mago. De volta ao presente, Russell decide usar esse conhecimento para iniciar o treinamento intensivo de suas veias de mana. Ele explica que o método Overem fortalece a estrutura física e força a dilatação dos canais de mana do usuário. Já o segundo livro, Corpo de Mago, ensina uma técnica que, aos poucos, transforma o próprio tecido muscular em uma extensão do sistema de suas veias de mana. Dessa forma, quanto mais forte for o corpo físico, mais resistente e estável o fluxo mágico se torna. Russell lembra que quando tentou aplicar essa técnica na vida adulta, seu corpo já estava rígido e os resultados foram mínimos. Mas agora que ele voltou a ser um jovem de 14 anos em fase de crescimento, os resultados seriam infinitamente superiores. E cheio de determinação, ele treina arduamente, focado em destruir a barreira de suas veias estreitas de uma vez por todas. O tempo passa e o jovem continua se exercitando até o pôr do sol. Completamente exausto, o protagonista desaba de cansaço perto do tronco de uma árvore para descansar. Ofegante, mas com um sorriso de satisfação, ele diz a si mesmo que deu seu máximo. E por hoje, o treino tá pago. De repente, a interface do sistema aparece diante dele de novo. A nova notificação aponta que a missão de treinamento para dominar a habilidade ancestral exige que ele corra pelo menos 5 km. Mas até o momento, ele só completou uma fração minúscula
minúscula de 0,5 km. A recompensa por bater a meta é um bônus permanente de velocidade para aprimorar a técnica. Russell faz uma careta de cansaço, mas usa o aviso de combustível para se motivar ainda mais. O sistema detalha que ele poderá repetir essa missão diretamente enquanto treina o seu físico. No entanto, há um porém. Com base no seu progresso diário, a distância exigida continuará aumentando progressivamente. Além disso, o alerta deixa claro que assim que ele atingir um determinado nível da técnica, ou verem, a missão vai deixar de aparecer de vez. E assustado com esse prazo, Russell se pergunta o porquê de tanta pressa. O aviso do sistema está parecendo até uma ameaça disfarçada, fazendo com que ele decida ignorar a exaustão e continuar correndo. Ele tem plena consciência de que milagres como essa segunda chance não acontecem duas vezes, então não se pode dar ao luxo de ficar parado e deixar essa oportunidade escapar. Ele força suas pernas ao limite. O painel flutuante mostra 1,4 km, depois salta para 2,7 km e então um total de 5 km. A essa altura, as suas pernas estão tremendo violentamente. A dor muscular é muito intensa, tanto que ele é obrigado a reduzir o ritmo por alguns segundos, sentindo como se o seu joelho fosse quebrar. Olhando para a tela, ele vê que finalmente cruzou a marca dos 3 km. Na realidade, ele estava até alucinando, mas ainda faltam 2 km para fechar a meta de 5, o que significava que o objetivo estava logo ali. O preço de ter sido um moleque sedentário está custando alto. Então, concentrando o restinho de energia que ainda restava no corpo, Russell parte para seu último esforço desesperado. Ele fica um tempão correndo como se fosse maluco para alcançar a meta, e no final da madrugada, a notificação tão esperada pisca em sua visão. Missão concluída e recompensas liberadas. Ele simplesmente desaba no chão de grama, sentindo que se desse mais um passo, o seu coração iria explodir. Mesmo completamente esgotado, a brisa fresca da noite traz um sorriso ao seu rosto. Ele só não faz ideia de como vai encontrar forças para voltar ao dormitório. Na manhã seguinte, o professor Herbert examina detalhadamente o relatório entregue pelo jovem e fica profundamente impressionado com o nível de complexidade e profundidade da análise. O mestre dá uma ajustada nos óculos, olha seriamente para o aluno e pergunta se ele realmente escreveu tudo aquilo sozinho, sem a ajuda de ninguém. O garoto Russell dá um sorriso confiante e confirma que sim. O professor nota a firmeza em seu olhar e admite que está mais do que satisfeito com esse trabalho. Nesse instante, a tela do sistema aparece novamente, confirmando a conclusão da missão acadêmica. Suas recompensas se materializam: outra pedra de mana de baixa qualidade e uma gema mágica do mesmo nível. Além disso, o sistema conta que ele conseguiu adquirir uma melhoria drástica em sua compreensão sobre a arte da conjuração. Na prática, isso se converte em mais poder ofensivo, menor consumo de energia e uma velocidade de conjuração muito mais rápida. Russell percebe, fascinado, que quanto mais a sua mente absorve a teoria, mais o sistema impulsiona os seus poderes práticos, e querendo extrair o máximo de vantagens dessa nova realidade, o garoto Russell está querendo agir rápido. Herbert elogia mais uma vez o desempenho do rapaz e avisa que ele está dispensado. Porém, antes de cruzar a porta, o protagonista resolve pedir um favorzinho ousado para seu mestre. Escutando o pedido, Herbert franze a testa e pergunta o motivo de um jovem moleque estar querendo autorização para frequentar a biblioteca principal dos professores da faculdade. O mestre então conta que a biblioteca padrão dos estudantes já deveria ter livros mais do que suficientes para o nível dele. E é aí que o garoto Russell joga sua carta na manga e revela que já leu absolutamente todos os livros da biblioteca dos estudantes. Essa fala é tão absurda que chega a ser difícil de acreditar. Herbert pergunta novamente, querendo ter certeza de que ele não está exagerando. E o garoto Russell reafirma com total seriedade. O professor admite que está em choque com a dedicação do garoto. No entanto, mesmo que isso seja verdade, considera acesso aos arquivos avançados da faculdade é algo restrito. Ele explica que para conseguir a permissão, o protagonista vai precisar passar por uma série de testes rigorosos elaborados por ele. Russell se anima rapidamente e concorda, sabendo que esse desafio é mais do que justo. Logo em seguida, um monte de missões do sistema aparece diante de seus olhos, tudo conectado com os desafios que o professor passou para ele. Enquanto caminha pelos pátios da academia, o jovem pensa sobre a quantidade de tarefas que o mestre deu para ele, e fica pensando e dando risada que esse velho é realmente muito chato e exigente, mas ele sabe que no final, isso até que vale a pena. Ele jura para si mesmo que vai obter acesso ao conhecimento proibido e avançado da academia, não importa o preço. Afinal, cada tarefa concluída significa mais pedras de mana gratuitas, que vão ser todas entregues por esse sistema mágico bizarro. Uma verdadeira vitória dupla. E mais tarde, enquanto faz uma pausa para beber água, o garoto Russell escuta passos pesados se aproximando. Alguém o chama pelo nome completo, com um tom carregado de arrogância. É ninguém menos que Frederick Anton.
um nobre veterano que tem uma forte ligação com a facção dos alunos aristocratas. Ele diz que não vai deixar barato depois daquela humilhação que sofreu no banheiro. Então, Russell não se intimida e retruca na mesma moeda, perguntando qual é o problema e se ele veio até aqui apenas para tentar se vingar. Frederick então solta uma risada sarcástica e diz que vir de tão longe só para buscar vingança seria ridículo, e seus capangas dão risada logo em seguida, debochando do protagonista. Frederick então manda o garoto parar de ficar iludido, afirmando que ninguém perderia seu tempo tramando uma vingança contra um idiota como ele. Com um olhar de puro desprezo, o valentão conta que prefere simplesmente esmagá-lo como se fosse um inseto. Ao passar pelo protagonista, o valentão esbarra de propósito no ombro de Russell e o lembra com um tom de ameaça que os dois se encontrarão muito em breve na sala de aula. O garoto Russell então se lembra de que eles têm uma matéria juntos daqui a pouco e se pergunta por que Frederick parece tão cheio de si. E é aí que logo em seguida um estalo acontece. A memória do passado retorna. A aula que eles vão compartilhar é a de combate prático, onde os alunos são testados e avaliados por meio de combates reais de treinamento, um contra o outro. O pior de tudo é que em sua vida passada, Frederick sempre utilizava essa aula como pretexto para humilhá-lo brutalmente. O garoto Russell se lembra perfeitamente do valentão espancando ele com feitiços de fogo e ficando de pé sobre seu corpo caído, rindo e zombando de suas veias de mana fracas. O protagonista mal consegue acreditar que havia esquecido um detalhe tão crucial, e sabendo do perigo que está chegando, ele decide que precisa se preparar o mais rápido possível. Afinal de contas, antes tarde do que nunca. Nesse momento de tensão, a tela do sistema aparece com uma nova missão crucial. O objetivo é muito claro: alcançar o segundo círculo de magia, aprimorando sua compreensão dos atributos elementais que ele já possui. Naquele dia, focado na sua evolução, o garoto Russell dedica cada minuto livre para concluir as tarefas dadas pelo professor Hubert, estendendo o trabalho pesado até altas horas da noite. Na manhã seguinte, ele leva uma pilha massiva de relatórios ao escritório do mestre para entregar os resultados. E do nada, a interface do sistema exibe uma sequência de avisos para cada documento entregue, confirmando que as missões acadêmicas foram concluídas e que as recompensas já estão disponíveis para resgate. Naquela noite, o rapaz volta para seu dormitório após um dia muito produtivo e decide verificar os seus prêmios. Ele fica olhando as pedras de mana que o sistema lhe deu e começa a refletir sobre qual seria o melhor jeito de utilizá-las. Ao segurar os cristais reluzentes, uma ponta de dúvida aparece em sua mente. Ele se questiona se o seu corpo, ainda debilitado pela condição venosa, conseguiria suportar a absorção de tantas pedras de mana de uma única vez, sem que algo desse terrivelmente errado. No final das contas, movido pela pressa para enfrentar Frederick, ele aceita o risco. Russell pega todas as pedras, dizendo a si mesmo que precisa confiar no treinamento físico e no fortalecimento que fez até ali. E sem hesitar, ele joga as 10 pedras de mana na boca e as mastiga de uma só vez. Por um breve e tenso segundo, nada acontece, mas logo em seguida, uma energia explode violentamente e seu corpo é subitamente envolvido por uma densa massa de mana. O efeito colateral se intensifica, a ponto de uma luz ofuscante preencher cada canto do quarto. Uma dor ardente e devastadora se espalha por seus músculos, forçando e puxando toda aquela mana bruta diretamente em direção ao seu coração. Usando o conhecimento de sua vida passada, ele abre um caminho à força, através das suas veias de mana estreitas, moldando e guiando o fluxo de energia com precisão cirúrgica. Ele continua direcionando a energia mágica, empurrando ela para a câmara do coração. O processo é muito doloroso, mas ele suporta a situação sem dar sequer um único grito. Concentrado, ele começa a desenhar um novo círculo mágico ao redor do coração, logo acima do primeiro, para romper a barreira e alcançar o segundo círculo. Ele sabe que um único deslize pode significar a morte, pois seu coração não iria aguentar a explosão de um círculo imperfeito. O protagonista desenha cuidadosamente os complicados padrões do segundo anel, mas acaba hesitando bem perto do final, tomado pelo medo de estragar tudo. Porém, ele sabe que não tem como voltar atrás. Então, com pura força de vontade, ele completa o traço final. As suas veias começam a sugar toda a mana que ficou no restante. O círculo se fecha. Russell se recusa a ceder à dor, não importa o preço que tenha que pagar. O garoto tem plena consciência que nunca irá se tornar um mago de classe mundial e mudará o destino de sua família se falhar aqui. Ele jura para si mesmo que vai dominar o segundo círculo. E de repente um raio de luz incrivelmente intenso aparece nas janelas do quarto. Momentos depois, o protagonista abre os olhos, caído no chão, e percebe que o ambiente está calmo. Sentindo a nova assinatura de energia no seu peito, a ficha finalmente cai. Ele realmente conseguiu. O segundo círculo agora era dele. Finalmente, uma mana muito mais densa e pura flui suavemente por todo seu corpo. Enquanto ele fica deitado recuperando o fôlego, o painel do sistema aparece para avisá-lo de que a missão principal foi concluída com sucesso e as recompensas estão prontas para uso. A sua compreensão sobre os atributos elementais foi drasticamente ampliada, o que aumenta o poder de destruição de cada uma das suas magias básicas. Na manhã seguinte, totalmente revigorado e pronto para o combate prático, o garoto Russell observa de longe o professor
professor lendo os últimos relatórios entregues. O mestre fica completamente surpreso, dizendo que não consegue acreditar que o rapaz terminou todas aquelas tarefas complexas em tão pouco tempo. Em seguida, avisa que tem uma última pergunta a ser feita, antes de liberar a permissão do acesso. Porém, dessa vez, é uma questão muito mais profunda e conceitual do que as outras. Qual das 4 estruturas que compõem a magia é a mais importante? A pergunta pega o garoto de surpresa, fazendo ele ficar em silêncio por um instante para refletir. O professor Herbert percebe essa hesitação e começa a se arrepender da provocação. Afinal, aquela era apenas uma teoria avançada, que só ele havia descoberto recentemente, e ele não queria sobrecarregar a mente de um aluno. O professor se levanta rapidamente, tentando aliviar a tensão. Ele se oferece para mudar de assunto e perguntar outra coisinha, mas Russell, que estava apenas organizando seus pensamentos em silêncio, começa a responder assim que o mestre abre a boca. Herbert recua, chocado com a confiança do rapaz, e por ele realmente ter uma resposta para um enigma tão complexo. O professor se cala e presta total atenção. O garoto finalmente explica a sua ideia, afirmando que a parte mais importante de toda a estrutura mágica é a imagem mental do conjurador. E por um segundo, o mestre fica hesitante, digerindo e processando o peso daquelas palavras. Herbert então pergunta sobre o porquê dele acreditar nisso. O protagonista escolhe cada palavra com precisão cirúrgica antes de explicar. Ele conta que a magia é o ato de manifestar algo no mundo, moldando a energia mágica de mana. Ele detalha que esse processo é dividido em 4 etapas fundamentais. A primeira é a assimilação, onde o mago estuda e compreende as leis que reagem aos fenômenos naturais. A segunda é a visualização mental, onde ele projeta em sua mente aquilo que aprendeu. A terceira é a construção, o momento de elaborar as fórmulas e equações mágicas para estruturar toda a imagem. E a última etapa é a manifestação, quando a magia finalmente ganha forma no mundo físico, através da fórmula ativada. O protagonista acrescenta que tanto a construção quanto a manifestação são técnicas lineares que podem ser dominadas através de puro estudo e trabalho árduo. Mas a visualização mental funciona de um jeito diferente. Ela não aparece apenas do esforço repetitivo. O que determina seu nível é a coragem e a ousadia do mago em romper barreiras acadêmicas e imaginar sem restrições. Para provar suas palavras na prática, o garoto Russell estende a mão e conjura uma pequena chama viva. Ele demonstra que consegue visualizar aquela simples chama assumindo o formato de uma flecha, e fazendo isso, o feitiço instantaneamente se eleva para a magia de segundo círculo, a flecha de fogo. E sob o olhar do atento professor, o fogo na sua palma se molda perfeitamente na forma de um projétil pontiagudo. Russell complementa dizendo que se ele quisesse, poderia imaginar aquela energia sob qualquer outra forma, e a chama seguiria fielmente a sua mente, se transformando em algo completamente inédito. Ele explica que um mago jamais deve limitar a sua própria imaginação, pois é justamente nessa liberdade que mora o poder de criar feitiços que o mundo nunca viu. O velho mestre escuta cada argumento em absoluto choque, concordando mentalmente com o raciocínio brilhante do aluno. O garoto então finaliza, afirmando que tudo começa com a profunda compreensão do mundo, para então flexibilizar essas regras e dar vida a algo belo. Ele fecha a mão, apagando a chama, e encerra sua explicação com total convicção. O professor Herbert permanece em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre quão extraordinário e maduro aquele jovem havia se tornado. Finalmente, ele quebra o silêncio e admite que Russell comprovou com maestria exatamente o que ele suspeitava. Com um sorriso orgulhoso, Herbert fica brincando, dizendo que a biblioteca dos estudantes agora ficou pequena demais para o talento dele. E nesse exato momento, a interface do sistema pisca na visão de Russell, avisando que a missão de acesso ao primeiro andar da biblioteca dos professores foi concluída com sucesso, dando a ele mais 2 pedras de mana de baixa qualidade. Mais tarde naquele mesmo dia, o jovem rapaz finalmente cruza as portas do primeiro andar da biblioteca restrita da faculdade. O ambiente é vasto, imponente e muito maior do que ele imaginava, capturando sua atenção de imediato. Não tinha a menor comparação com o arquivo público dos alunos. Russell examina rapidamente os corredores de estantes, localiza livros com teorias avançadas e se acomoda em uma pequena mesa para iniciar a leitura. Para ele, aquelas páginas eram muito mais úteis do que qualquer conteúdo que ele costumava estudar. Mas aí do nada, sons de passos leves de uma mulher ecoam pelo local. Ela entra na biblioteca e passa a observar o protagonista por trás. E quebrando o silêncio, ela comenta de um jeito diferenciado que o protagonista escolheu um livro muito interessante. Assustado com essa voz repentina, o protagonista percebe que não está sozinho nesse lugar. Ele larga o livro sobre a mesa e se vira rapidamente para trás. Mas para sua surpresa, o corredor está completamente vazio. É então que ele sente uma presença e percebe que, em uma velocidade sobre-humana, a mulher havia se movido para bem na sua frente, fazendo um gesto suave para que ele olhasse diretamente para os olhos dela. Vestida com trajes imponentes de maga, a figura daquela mulher parece familiar, e o garoto Russell a reconhece imediatamente. A mulher abre um sorriso, e o jovem se dá conta de que está diante de Daria Snow White, a lendária mestra da Torre da Chama. Ele a cumprimenta respeitosamente com uma reverência rápida e se apresenta. Por dentro, o protagonista se sente muito desconfortável e tenso perto dela, e não era pra menos. Daria é uma maga que conseguiu chegar no lendário
8º círculo de magia. Um feito colossal que em toda a história dá para contar nos dedos quem conseguiu fazer isso. E apesar de já ter passado dos 80 anos de idade, ela utiliza uma quantidade massiva e constante de mana para rejuvenescer as suas células e manter uma aparência bonitona e radiante. Ela comanda a organização mágica de maior prestígio da facção da Torre Vermelha, a famosa Torre da Chama. Daria fica levemente surpresa ao notar que um mero estudante como ele sabe exatamente quem ela é. E do nada, quebrando todo esse climão, ela tira um pirulito gigante do bolso e começa a dar uma chupadinha, dizendo de forma descontraída para o jovem não ficar tão nervoso perto dela. Então, cheia de curiosidade de saber como é que um simples aluno conseguiu passe livre para a biblioteca restrita dos professores, ela se vira e pergunta diretamente. O rapaz explica com firmeza que o professor Hubert o avaliou e lhe deu permissão para frequentar esse local. A senhorita Daria ergue as sobrancelhas com uma leve surpresa e pergunta se alguém tão rígido e chatão quanto o professor Hubert realmente deixou ele ficar aqui. O protagonista deixa escapar um sorrisinho de canto, sabendo muito bem que o mestre Hubert tem fama de ser um chatão do caramba. A senhorita Daria comenta que, sendo assim, a situação faz mais sentido e acrescenta que agora entende porque ele estava concentrado estudando e aquele livro era muito avançado. Observando de mais perto com seus próprios olhos analíticos, ela percebe algo incomum. A energia que está emanando do corpo do rapaz é extremamente pura, e o seu fluxo flui de maneira incrivelmente constante. Ela fica avaliando de cima a baixo mais uma vez, e fica murmurando para si mesma que prodígios como ele são raros hoje em dia. Caminhando elegantemente para o lado, Daria diz a ele para não se preocupar, e para aliviar a tensão do jovem, ela garante que não está aqui para dar uma bronca ou confiscar os seus livros. O garoto Russell se curva novamente em sinal de respeito, e agradece pelas palavras gentis da lendária maga. E sem aviso, a senhorita Daria bate levemente seu cajado contra o chão, fazendo uma luz brilhante e ofuscante acontecer por todo o corredor. Ela deixa um último conselho no ar, dizendo para ele expandir os seus horizontes e crescer o máximo que o seu talento permitir. Mas quando Russell pisca os olhos e olha para trás, ela já havia sumido. Apenas os resquícios daquela luz radiante flutuavam no ambiente, indicando que ela havia utilizado uma magia de teletransporte instantâneo. O protagonista só consegue encarar o espaço vazio, chocado. Após absorver o impacto desse encontro maluco, ele recolhe suas coisas, sai da biblioteca dos professores e fecha a porta silenciosamente, ainda muito impressionado com o que acabou de presenciar. Enquanto caminha pelo corredor, ainda perdido em seus próprios pensamentos sobre a mestra da torre, ele escuta uma voz arrogante ecoando logo atrás, perguntando se é ele mesmo quem está parado ali como se fosse um idiota. O garoto se vira e dá de cara com Frederick Anton e seu grupo de capangas. Um dos amigos de Anton então toma a frente e pergunta de forma agressiva por que um fracassado como ele está saindo da biblioteca dos professores, perguntando quem ele pensa que é para estar ali. Então solta uma risada debochada e fica zombando, dizendo que ele talvez tenha puxado o saco ou implorado para algum professor, mas isso não muda o fato de que ele continua sendo um grande fracassado. Os idiotas começam a se afastar rindo alto, e Frederick então joga uma última provocação, dizendo em tom de deboche para Russell continuar se esforçando ao máximo. Antes de virar o corredor, o vilão loiro olha para trás com desdém e dispara que não importa o quanto o protagonista tente, o esforço dele não vai fazer diferença alguma no final. Pouco tempo depois, os alunos da academia se juntam na arena principal da escola para a tão temida aula de combate mágico prático. O primeiro aluno chamado deve descer até o centro do campo e escolher livremente o seu oponente para o duelo. Normalmente, o professor responsável costuma convocar o aluno de pior desempenho primeiro, para que ele possa escolher um adversário de nível técnico semelhante, e de repente, um silêncio toma conta do lugar, e todos os olhares da arquibancada se voltam na direção do protagonista. A turma inteira já espera que o nome dele seja anunciado como o pior da lista. Russell comenta mentalmente que na sua vida passada, ele sempre era o primeiro a ser chamado para passar toda aquela humilhação pública. Alguns alunos sentados por perto começam a cochichar e dar risada, comentando que o roteiro vai se repetir porque ele sofre daquela terrível constrição nas veias de mana. Um desses estudantes idiotas chega a implorar baixinho para que Russell escolha ele, caso seja chamado. Ele só tá querendo conseguir uma vitória fácil para salvar suas notas medíocres nesse semestre, e outro aluno entra na onda, dizendo para o colega deixar de ser idiota, sugerindo que Russell deveria escolher ele para garantir os pontos de graça. O professor percebe o alvoroço e o tumulto nas arquibancadas e exige silêncio imediato de todos os presentes. Em seguida, limpa a garganta e anuncia o primeiro nome a descer para a arena. A multidão cochicha, acreditando que seria o protagonista, e alguns já começam a fofocar, mas para absoluta surpresa e choque de todo mundo, o nome que ecoa no alto-falante é o de Anton Frederick. Os estudantes ficam completamente chocados e começam a se perguntar entre si o motivo de um dos melhores alunos ter sido escolhido logo de cara. Anton Frederick caminha orgulhosamente em direção ao centro da arena, exibindo uma postura confiante. Ele faz uma breve reverência e agradece formalmente ao professor pela grande chance
chance de abrir os combates, mas o mestre responde em voz baixa que aquilo não chega nem perto dos generosos favores e patrocínios que ele recebe da poderosa associação mercantil da família Frederick. Assistindo a cena de cima, o garoto Russell fica em estado de alerta máximo e pensa consigo mesmo que aquela corrupção barata já era de se esperar. Então Frederick se posiciona bem no meio do campo de batalha e simula uma breve hesitação antes de apontar para seu oponente. Ele ergue o braço, olha diretamente para as arquibancadas, fixando seus olhos no protagonista. Com um sorriso debochado, convida Russell a entrar na arena. Exatamente ao mesmo tempo que o clima está esquentando na arena, o professor Herbert recebe uma visita totalmente inesperada em seu escritório particular e comenta, um tanto sem jeito, que teria sido bom se ela o tivesse avisado com antecedência sobre sua vinda. A visitante é ninguém menos que a lendária maga Daria Snow White. Ela se acomoda calmamente em uma cadeira e diz que não tem problema nenhum, acrescentando que a visita de uma professora idosa aonde seus antigos alunos é a coisa mais normal do mundo. No entanto, se lembrando rapidamente do interessante rapaz que encontrou na biblioteca, ela olha para Herbert e se pergunta se ele realmente deu autorização para que o garoto chamado Russell Raymond tivesse acesso para frequentar os arquivos dos professores. Herbert responde que sim, e visivelmente nervoso diante da presença de uma maga tão poderosa, pergunta se o rapaz aprontou alguma coisa errada ou se quebrou as regras. Daria abre um sorriso muito calmo e nega com a cabeça. Ela explica que não tem nada de errado, mas confessa que simplesmente não vê alguém tão raro e precioso há muito tempo. O professor Herbert, entendendo mal o comentário, concorda com a mestra e acrescenta que a grave restrição nas veias de mana do jovem Russell é de fato uma condição clínica raríssima. Até mesmo em todo esse continente, Daria solta um suspiro e o chama de idiota na mesma hora, deixando claro que não era bem isso que ela estava se referindo. A resposta direta dela deixa Herbert em choque, fazendo com que ele erga a cabeça imediatamente para questionar o real significado daquelas palavras. É aí que ela revela o segredo bombástico. Russell Raymond já superou completamente essa limitação física. O professor treme, sem compreender nada, e gagueja perguntando o que ela está querendo dizer com isso. Daria permanece em silêncio por alguns instantes, saboreando o suspense, enquanto toma um gole do seu chá. E diante da total falta de informação do mestre, ela finalmente joga a bomba e conta que esse garoto já rompeu as barreiras e formou o seu próprio segundo círculo mágico. O professor Herbert fica de queixo caído, se perguntando como é que um milagre desses seria biologicamente possível. Enquanto isso, de volta à arena da academia, os dois rivais tomam suas posições de combate e se preparam para o início do duelo prático. Segundos antes do sinal de partida, a interface translúcida do sistema pisca mais uma vez diante dos olhos do protagonista. A notificação está avisando que a sua próxima missão é vencer aquela batalha de treinamento mágico, e as recompensas prometidas são mais pedras de mana de baixa qualidade, além da liberação de um espaço de armazenamento dimensional capaz de suportar até 40 quilos. O garoto Russell fica extremamente animado com esse prêmio em específico, já que naquele mundo, apenas magos da mais alta nobreza ou absurdamente ricos têm condições de possuir um artefato de inventário como esse. Essa nova função vai permitir que ele guarde e esconda seus itens com segurança total, sendo uma ferramenta perfeita para estocar as suas valiosas pedras mágicas sem levantar suspeitas. Enquanto o protagonista planeja seus próximos passos mentais, Frederick Anton o chama em tom alto, quebrando sua concentração com insultos pesados e chamando Russell de inseto inútil. O valentão loiro pergunta de forma debochada se o corpo do oponente congelou de medo antes mesmo da luta começar. Frederick completa, dizendo que o único jeito do protagonista sair vivo daqui é se ajoelhando e implorando por misericórdia. Em resposta, Russell solta apenas uma risada confiante e silenciosa. Em um piscar de olhos, o jovem ativa seus poderes, envolvendo todo o seu corpo em uma densa e visível camada de energia pura, e pergunta friamente se Anton estava mesmo falando com ele. Frederick Anton sente o impacto daquela pressão mágica avassaladora e estremece, se perguntando se aquela assinatura de poder é realmente o que estava pensando. É uma energia de nível divino, e enquanto os dois trocam olhares mentais, o professor que atua como juiz da partida exige que ambos voltem imediatamente para suas marcações dentro do círculo de combate, para que ele possa, enfim, dar o sinal de início. O mestre responsável avalia por um segundo a postura imponente assumida por Russell. Ele se pergunta brevemente se alguém diagnosticado com uma condição incurável teria sido capaz de alcançar o segundo círculo, mas logo balança a cabeça e descarta essa ideia, julgando esse feito como algo impossível para um estudante fracassado como aquele. Assim que o sinal de início ecoa pela arena, Frederick Anton não perde tempo e conjura rapidamente uma magia avançada de segundo círculo. A devastadora lança de chamas, um jato massivo e destrutivo de fogo puro, é disparado diretamente contra o peito do protagonista. O garoto Russell assiste a esse avanço ardente se aproximar em alta velocidade e reage com reflexos perfeitos, semelhantes a um veterano de guerra. Com uma velocidade de conjuração impressionante, ele cria uma barreira defensiva angular na trajetória do ataque, fazendo com que o fogo inimigo colida com a estrutura geométrica do escudo e deslize de forma controlada para o alto, se dispersando de forma inofensiva no ar, sem permitir que a força do impacto rompa sua defesa. Russell se mantém perfeitamente firme e suporta o calor da explosão residual sem recuar um único centímetro. Um dos professores veteranos que assistiu ao duelo bem perto
na arquibancada, fica profundamente impressionado com o controle técnico demonstrado pelo jovem. O próprio juiz de campo também não consegue esconder a surpresa diante da performance impecável de Russell Raymond. Frederick força o feitiço e mantém a torrente de chamas ativa por mais alguns segundos, na tentativa de quebrar o bloqueio. Mas o esforço drena sua estamina rapidamente. Os seus braços começam a tremer pelo cansaço, e ele se espanta ao ver que o rival continua intacto do outro lado. De repente, o fluxo contínuo de fogo acaba de repente, pois o corpo de Frederick precisa de uma breve pausa para estabilizar a mana gasta no processo, e o valentão solta um xingamento irritado. Assim que as chamas se apagam por completo, o protagonista, com sua vasta experiência de combate, percebe a brecha tática imediatamente. Ele estava justamente esperando por esse momento exato da exaustão do rival, e sem dar tempo para o oponente respirar, o garoto Russell ativa sua própria magia de segundo círculo, a letal flecha de fogo. Ele finaliza o projétil ardente e o dispara com precisão cirúrgica na direção de Anton. No 10º segundo em que a defesa do jovem loiro estava totalmente desprotegida, Frederick entra em completo estado de choque ao ver o brilho da flecha de fogo vindo na sua direção e tenta reagir de forma desesperada, lutando contra o próprio tempo de recarga da sua mana. Enquanto tenta mover os braços, a mente de Frederick Anton fica em confusão, se perguntando se aquele perdedor fracassado realmente havia chegado no patamar do segundo círculo. Ele mal consegue levantar um escudo mágico improvisado antes do projétil de fogo de Russell atingi-lo em cheio, tirando um impacto violento. Mesmo conseguindo resistir ao primeiro golpe de raspão, Anton fica profundamente abalado e trêmulo, engolindo orgulho e percebendo que esse garoto que ele tanto menosprezava agora estava lutando com uma garra e poder esmagador. Enquanto tenta a todo custo manter seu escudo erguido contra o impacto residual das chamas, Frederick percebe algo ainda pior, e está acontecendo bem diante dos seus olhos. O protagonista já havia moldado, com uma velocidade absurda, uma segunda flecha de fogo. Sem demonstrar qualquer piedade, Russell dispara um novo projétil ardente. O ataque colide violentamente contra a barreira de Anton, e o jovem mago não dá a ele sequer um segundo para respirar ou se recuperar do ataque. Assistindo tudo da beira do campo, o professor que atua como juiz da partida fica completamente impressionado e se pergunta em voz alta se aquele rapaz teria realizado uma conjuração dupla simultânea. No entanto, o outro professor veterano na arquibancada esclarece que aquilo não se trata de uma conjuração dupla de alto nível. Na verdade, o garoto Russell está apenas invocando seus feitiços em uma sucessão tão incrivelmente rápida que cria a ilusão de estarem saindo juntos. Enquanto os mestres debatem, o protagonista já manifesta mais uma flecha de fogo em suas mãos. Ao ver a cena se repetir, então começa a se irritar, se perguntando se aquelas flechas incandescentes são tudo que seu oponente é capaz de fazer, e decidido a usar uma estratégia oculta para virar o jogo, o valentão muda rapidamente a estrutura molecular da sua defesa, utilizando outro feitiço de segundo círculo. Ele transforma seu escudo em um tipo de barreira térmica, feita especificamente para anular o elemento fogo. Russell percebe a mudança na coloração da barreira inimiga na mesma hora, e deixa escapar um sorriso de canto. Era exatamente isso que ele queria que o rival fizesse. Frederick Anton então fica se gabando, pensando que vai simplesmente esperar até que o protagonista esgote sua energia. A estratégia é só ficar vendo ele disparar contra o escudo totalmente imune ao elemento fogo, para então esmagá-lo com um contra-ataque letal. Mas, em vez de cair nessa armadilha óbvia, Russell cancela a execução da flecha de fogo no último segundo, e inicia um encantamento completamente diferente. As chamas em seus dedos se apagam instantaneamente, e uma forte corrente de vento começa a rodopiar em seu redor. Então fica completamente sem ação diante daquela mudança drástica e repentina. Ele tá percebendo que a sua estratégia milenar acabou de ir por água abaixo. Russell canaliza energia no segundo círculo e manifesta a flecha de vento, disparando o projétil aerodinâmico diretamente contra a defesa desarmada do oponente. O impacto é devastador. Frederick é acertado em cheio pela onda de pressão e é arremessado para trás com violência. Ele simplesmente não consegue acreditar como que aquele pirralho conseguiu ler exatamente o tipo exato do seu escudo e mudar o elemento da magia com tanta velocidade e maestria. O professor veterano que observa o combate olha para o campo de batalha, incrédulo, perguntando se aquele jovem brilhante é realmente o mesmo Russell que todos conheciam como o fracassado da academia. Enquanto isso, o professor corrupto, aquele lá que havia manipulado o sorteio inicial para favorecer o valentão, começa a suar frio na arquibancada ao ver o rumo que a luta tomou. Então, fica gemendo de dor ao receber o golpe direto. O valentão perde totalmente a estabilidade do seu escudo, e a força residual do vento continua empurrando ele para trás, fazendo ele deslizar pela arena até ficar a poucos centímetros de ser jogado para fora do ringue de combate. Uma raiva cega toma conta dos olhos do nobre loiro, que se recusa a aceitar que alguém que ele considerava um lixo esteja lhe dando uma surra daquelas. Porém, antes que ele consiga esboçar qualquer reação de defesa, Russell encurta a distância em um piscar de olhos e começa a recitar o próximo feitiço. E dessa vez, o protagonista decide invocar o elemento de relâmpago. Um raio irrompe de suas mãos e atinge o peito de Anton com todo, arremessando o valentão ainda mais longe. Com a descarga elétrica de alta voltagem, os olhos de Frederick Anton chegam a se revirar e ficam completamente brancos, enquanto ele solta um gemido de pura agonia. O jovem loiro ainda tenta erguer as mãos para disparar uma centelha de fogo e tentar um contra-ataque desesperado, mas seu corpo está fraco e debilitado demais pelo choque. Russell não demonstra qualquer hesitação
preocupação e parte para cima para encerrar o duelo, castigando o agressor com mais uma descarga de raios. E vendo que seu querido aluno foi pulverizado, o professor corrupto que apoiava a família Frederick começa a berrar em protesto, alegando que não reconhece aquela técnica e exigindo que a luta seja interrompida agora, por segurança. Ali perto, o professor Hubert intervém com firmeza e manda o colega observar com mais atenção a fina camada de energia que cobre o corpo do rapaz. É mais uma prova de que aquilo é a mais pura magia elementar. O mestre desonesto encara o protagonista e paralisa de imediato. Ele nota uma aura translúcida e brilhante flutuando ao redor de Russell e gagueja, horrorizado, ao perceber que aquele pequeno pirralho está condensando e utilizando a mana exatamente da mesma forma que os cavaleiros de elite. Hubert mostra um sorriso orgulhoso e pensa que não importa o método que o rapaz tem utilizado, ele finalmente conseguiu. Ele finalmente achou a cura para sua limitação física. Enquanto os professores se espantam, Russell continua descendo a porrada no Frederick Anton, até que o corpo do valentão desabe de vez. O massacre e a surra bem dada só acabam quando o jovem loiro apaga, deixando uma cratera perfeitamente marcada no solo, onde ele caiu imóvel. Os alunos nas arquibancadas entram em completo desespero, assistindo a cena literalmente de boca aberta. O professor corrupto não consegue aceitar ou processar como é que um prodígio da associação mercantil foi derrotado daquele jeito. Enquanto ele está ali parado no mais profundo transe, uma voz severa o traz de volta à realidade, perguntando o que ele está esperando. Ele se vira assustado e dá de cara com o professor Hubert, que o relembra de cumprir o seu papel e anunciar oficialmente o vencedor. O homem gagueja e engole em seco, se apressando para anunciar o resultado em voz alta para toda a arena, declarando o protagonista como legítimo vencedor do confronto. Por conta da demonstração assustadora de poder, o mestre se aproxima do protagonista com passos lentos e cautelosos. Ele elogia o desempenho do jovem de forma visivelmente desajeitada e avisa que ele já pode se retirar do campo. No entanto, Russell o encara com firmeza e avisa que seu tempo aqui ainda não acabou. Quando o juiz confuso pergunta o que ele quer dizer com aquilo, o protagonista faz questão de lembrá-lo de uma das regras mais antigas daquela sala de aula. De acordo com o estatuto de combate, a menos que o vencedor do primeiro duelo decida abrir mão do seu turno, ele tem um direito legalizado de escolher o próximo oponente da lista para continuar na arena. Ao escutarem isso, os capangas que andavam com Frederick gritam em completo desespero e choque, percebendo na mesma hora que eles seriam os próximos alvos daquela porradaria. Russell estende o braço calmamente, aponta o dedo indicador na direção de um deles e fala com total frieza de que ele vai ser o próximo a descer. No mesmo instante, a interface do sistema emite um sinal sonoro, apresentando uma nova janela. Vence o próximo duelo de magia para receber as 2 pedras de mana de baixa qualidade, com direito a recompensas bônus acumuladas por sua sequência de vitórias. Russell encara o idiota trêmulo e ordena friamente que ele entre logo no ringue de combate. Depois que todo o massacre finalmente termina, o professor Hubert, assistindo dos bastidores, comenta baixinho consigo mesmo que aquele jovem prodígio acabou de vencer nada menos que 14 duelos seguidos, sem sofrer um único arranhão. E refletindo profundamente sobre cada um dos confrontos, o mestre fica pensando que Russell possui instintos de batalha simplesmente geniais. Ele se sente muito orgulhoso de ter contemplado o potencial oculto do protagonista há muito tempo. Mesmo assim, um pouquinho de mistério fica no ar, e o velho mestre começa a se perguntar como é que ele ficou tão forte em um intervalo de tão pouco tempo. Ele analisa mentalmente cada movimento estratégico executado pelo rapaz, enquanto caminha para fora da arena. O jovem garoto recebe uma nova notificação luminosa, informando que a missão foi finalizada com sucesso absoluto e que um compartimento de armazenamento dimensional foi desbloqueado como recompensa. A interface do sistema fica informando que a partir daquele exato momento, todas as recompensas futuras serão enviadas para esse inventário secreto de forma automática. E para melhorar, ele também recebe uma quantidade massiva de pedras de mana, acumuladas por cada uma das partidas que ele venceu consecutivamente. Vasculhando o inventário, ele nota que também tem um item misterioso desconhecido, guardado dentro do compartimento dimensional. O protagonista estuda o aviso flutuante, curioso para descobrir do que se trata, e mentaliza o comando para invocar o espaço de armazenamento. O jovem enfia a mão no portal invisível e apalpa o objeto oculto. Quando ele retira a mão dali, descobre que o item se trata de uma espécie de mapa antigo, como se fosse pirata, com um grande X vermelho marcando uma localização geográfica específica. No mesmo segundo, um novo alerta do sistema aparece com uma missão inédita. O objetivo exige que ele vá até esse local exato, indicado no mapa misterioso, e complete a tarefa que vai aparecer quando ele chegar lá. O sistema informa que luzes místicas o guiarão assim que ele se aproximar do perímetro correto. As recompensas prometidas são um item lendário desconhecido e 5 pedras de mana de nível médio, que possuem uma pureza muito maior. No entanto, o sistema emite um aviso importante de segurança. Ele só deve tentar cumprir essa missão após alcançar o nível do 3º círculo de magia. Russell fica completamente chocado lendo isso, sabendo o quão difícil é cruzar essa fronteira. Ele se lembra perfeitamente de quantas vezes tentou desesperado alcançar o 3º círculo em sua vida passada, e mesmo com todo o esforço, acabou falhando miseravelmente. Para piorar a situação, tem outro probleminha. Ele não faz a menor ideia de onde é que fica essa região marcada, e esse mapa ancestral sozinho não possui pistas o bastante. E sem perder tempo, ele se dirige rapidamente à biblioteca restrita dos professores
professores, na esperança de achar algum livro de geografia avançado que mostre a localização exata. Ele fica empilhando vários livros geográficos sobre a mesa e começa a vasculhar cada página atrás de uma pista. O primeiro livro que ele abre se chama Territórios Exteriores do Reino, e ele foi ler rapidamente com os olhos atentos. Não tendo nenhuma sorte, ele fecha o volume e verifica o próximo documento. Ainda sem encontrar correspondências, ele passa para outro livro de cartografia. Esse também se mostra completamente inútil para sua busca, assim como o livro seguinte, que não lhe traz nenhuma informação relevante. Após consultar dezenas de manuscritos pesados por horas, ele solta um gemido de pura frustração, ao perceber que nenhum mapa antigo bate com o local que ele precisa achar. Resmungando baixinho do cansaço, ele deixa a biblioteca dos professores e percebe que perdeu um tempo precioso que poderia ter sido usado para outra coisa de futuro. Ele decide que seria muito mais inteligente e produtivo focar todas as suas forças em alcançar o terceiro círculo primeiro, deixando a busca geográfica para depois. Enquanto caminha tranquilamente pelo corredor principal, vários alunos se afastam e abrem caminho, amedrontados ao se lembrarem do verdadeiro massacre que ele causou na arena. Russell pensa consigo mesmo que finalmente escapou do bullying e do ódio coletivo, mas percebe que agora está completamente sozinho e isolado. É nesse instante que uma voz familiar o chama pelas costas. Ao se virar, ele dá de cara com o professor Herbert, que com um tom bastante gentil, o convida para uma conversa em seu escritório particular. O rapaz aceita o convite de bom grado e o acompanha. Assim que se acomodam no escritório, o professor puxa assunto e conta que as férias de verão da academia estão batendo na porta. Ele serve uma xícara de chá quente para os dois e pergunta a Russell se ele já traçou algum plano ou viagem para o período de descanso. O protagonista responde na mesma hora que não tem nada em mente. Ao escutar aquela resposta, o professor pergunta se ele teria interesse em atuar como seu assistente em um importantíssimo projeto de pesquisa de campo, e isso pega o jovem totalmente de surpresa. O mestre também conta entusiasmado que se o protagonista demonstrar um bom desempenho, o seu nome poderá inclusive aparecer na tese acadêmica logo após o nome do próprio professor. Russell pega o documento impresso para analisar e, ao fixar os olhos na imagem ilustrativa da capa, reconhece o relevo daquele lugar imediatamente. Notando a expressão de espanto no rosto do aluno, o professor pergunta o que houve de errado. Russell se desculpa rapidamente por ter viajado na maionese e avisa ao mestre que, pensando bem, ele já tem planos definidos para o verão. Herbert olha para ele com uma expressão confusa e então pergunta por que ele havia acabado de falar que não tinha planos. O jovem devolve o papel do projeto e aponta para a imagem da capa, revelando que planeja viajar exatamente para o lugar mostrado ali. Em seguida, ele estende o mapa misterioso do sistema para que o professor dê uma olhada. O mestre fica examinando os detalhes cartográficos e reconhece a localização exata como sendo a misteriosa região de Maldiva. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho de mais um capítulo. Quer continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.